Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio 1 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Nosso protagonista é Junho Shirozaki, um garoto cuja vida muda quando chegam novos vizinhos, que tem duas filhas gêmeas e vem se apresentar na sua casa. Desde aquele momento, eles se tornaram amigos, e a vida dele foi mudando pouco a pouco. Ele passou a passar mais tempo com elas, e basicamente, elas se tornaram suas amigas de infância. A primeira que conhecemos é Rumi, que é a mais atlética e extrovertida. Ela mesmo disse que um dos primeiros erros que cometeu na vida foi ter se apaixonado por Junho. O tempo passou e eles compartilharam muitas coisas, não só por morarem perto, mas também por estudarem na mesma escola primária e na mesma escola secundária, então passavam muito tempo juntos. Embora, claramente, a que tinha mais proximidade com Junho era Naori, já que Junho era um menino bastante inteligente que gostava de ler muitos livros, e ela também era assim, basicamente, eram enciclopédias humanas. Por outro lado, Rumi era a garota atlética que vivia mais o momento. O amor de Rumi por Junho foi crescendo aos poucos e se destacou ainda mais quando Junho era um dos poucos que podia diferenciá-las, mesmo quando elas faziam mudanças de personalidade e de roupas para tentar confundi-lo. Ele, junto de sua mãe, era o único que conseguia reconhecê-las, enquanto seu pai, às vezes, se confundia. Essas coisas foram muito significativas. O tempo passou e suas personalidades se mantiveram. Junho sempre esteve mais perto de Naori, enquanto Rumi pensava que ele tinha certos sentimentos por ela. Por outro lado, Naori era a típica que se afastava de todas, falava muito e nunca se cortava ao falar. As meninas sempre tinham uma certa aversão a ela, fazendo como que não a afetava, mas Rumi sabia que isso realmente afetava sua irmã. Embora Naori fosse apenas uma espectadora, tudo se resolveu algum tempo depois, quando Junho teve que interceder e se aproximou de todas para que pudessem conversar e se desculpar pelas coisas feias que haviam dito. E assim, ele se tornou um herói, basicamente, e isso fez com que Rumi se apaixonasse mais e mais por ele. Algum tempo depois, já no ensino médio, quando todos estavam mais velhos, Rumi, que passava cada vez menos tempo com Junho, decidiu se confessar e pedir para sair com ele, mesmo que a irmã passasse mais tempo com Naori. Então, um dia, ela perguntou se ele poderia acompanhá-la à loja para comprar algo, enquanto avisava sua irmã se ela queria algo. Ela pediu um flan, e no caminho de volta para casa, passaram por um dos parques onde sempre brincavam e onde Rumi tinha algumas lembranças da infância. Ali, ela pôde perguntar a Junho se ele gostaria de sair com ela, já que estavam no ensino médio e era o momento de terem essa experiência antes de chegarem ao pré-vestibular. Como ele era um garoto que conhecia desde a infância, ela confiava nele. Junho apenas perguntou se ela tinha certeza disso, e ela confirmou. Como Junho viu que ela estava muito nervosa, fez o que sempre fazia. A acalmou e tranquilizou, e disse que sim. Obviamente, Rumi ficou muito feliz, mas nesse momento conteve a vontade de gritar de felicidade. Depois disso, eles começaram a sair e eram um casal muito bom, na verdade. Saíam para todos os lugares e eram bastante felizes. Compartilharam seus primeiros encontros, seus primeiros beijos, mas mantiveram tudo em segredo, exceto para uma pessoa, Naori. A gente pensaria que Rumi iria guardar o segredo para ela, mas não contou todas as coisas que faziam e como estava sua relação, embora Rumi se sentisse mal porque já sabia que sua irmã tinha sentimentos por Junho. Essa culpa, aos poucos, foi sendo abafada pelos momentos bonitos que passou com ele, embora ainda sentisse que havia enganado sua irmã, especialmente quando conversava com Naori sobre as coisas que fazia com Junho, sabendo que ela não queria ouvir, mas ao mesmo tempo sim. Era um tema muito complicado, mas ela sentia que havia vencido e que merecia sair com Junho por ter se declarado muito antes. Um tempo depois, Rumi pediu a Junho, como na primeira vez que se declarou, que a acompanhasse à loja, e dessa vez para terminarem a relação, pois Rumi não conseguia lidar com a culpa de continuar com tudo isso. Depois, vemos tudo pela perspectiva de Naori, que era uma garota silenciosa e tímida, que gostava muito de ler. As outras meninas a incomodavam por isso, mas ela era muito mais madura, então sempre deixava elas mal. Naori também estava apaixonada por Junho, mas nunca teve coragem de se declarar. Embora os dois fossem muito parecidos, gostassem de ler, ela falava sozinha, dizendo que gostava de estar sozinha e que era um tigre solitário, que se importava apenas em aprender mais. Com o tempo, foi o próprio Junho que fez com que ela visse a realidade, quando fez todas as meninas se perdoarem e se desculparem, para que pudessem seguir em frente. E assim, a amizade deles continuou, mas sem que ela pudesse contar seus sentimentos. Na verdade, uma das coisas que ela havia pensado para se confessar era que precisava superá-lo em notas, pois sempre ficava atrás de Junho. Mas isso se devia apenas ao fato de que ela não revisava suas perguntas e respostas. Se tivesse feito isso, provavelmente há muito tempo já teria melhores notas, mas não o fez por covardia, porque não estava pronta para se declarar, até que perdeu a oportunidade e sua irmã começou a sair com Junho. As duas famílias, a Shirozaki e a Jinguji, estavam juntas nas típicas churrascadas que costumam fazer. De um lado, temos as mães falando sobre comida e tudo isso com Rumi, e do outro lado, temos os pais, Yun e Naori, falando sobre carros e coisas típicas de homens, e, fricando a perguntar coisas para Junho, bem, eles começam a discutir e vemos que Naori se aproxima do seu irmão Arumi e do grupinho das mães,
por assim dizer, e ouve Arumi dizer que eles ficam tão intensos quando falam sobre esse tipo de coisa e que tem um bom tempo aqui. Naori a vê e simplesmente diz que, bom, ela se parece demais com a mãe e vai embora de novo para o grupo dos homens, embora Rumi não tenha entendido muito bem a que se referia. Logo depois do que aconteceu, quando terminou com Junho, ela pediu que eles terminassem, supostamente porque era por ela, não por ele, porque, obviamente, Junho estava triste e não sabia por que estava terminando com ele, se foi culpa dele, pelos lugares que foram ou algo assim, mas não. Simplesmente, Rumi terminou porque quer que sua irmã seja feliz, quer que Junho saia com Naori e pede isso diretamente a ele, já que é o único a quem pode pedir algo assim. Obviamente, Junho não entende nada disso. Vemos que, um dia antes da churrascada, Rumi já acorda tomando café da manhã antes de ir ao clube, e bem, também alguns dias antes do Golden Week, que é a semana dourada no Japão, onde não se vai às aulas e não se trabalha, basicamente férias. Mesmo assim, ela tem que ir ao clube de basquete, e sua mãe diz para ela passar e falar com Junho para perguntar o que ele quer comer para a churrascada. Então Rumi vai diretamente à casa de Junho. Seus pais estavam saindo e dizem que seu filho ainda está dormindo. Então ela pode entrar e acordá-lo e dizer que depois ele cuida do jantar porque eles estão saindo em um encontro. Rumi entra na casa de Junho, vai ao seu quarto, observa-o dormindo por um tempo e vemos que ainda existe certo carinho por ele, ou seja, ela ainda está apaixonada, mas simplesmente colocou sua irmã em primeiro lugar. Ela abre as cortinas e o acorda. Ele levanta e vai direto ao banheiro, obviamente para lavar o rosto e escovar os dentes, o típico. Enquanto ele faz isso, Rumi se deita em sua cama, nos dizendo que não é uma pervertida, mas é algo que ela gosta, e podemos ver que sua decisão de terminar com Junho, obviamente, não foi fácil para ela. Depois que Junho voltou com ela pergunta o que ele gostaria de comer na churrascada, mas não foi só por isso que ela foi lá, mas também quer saber quando ele vai pedir para sair com sua irmã Naori. Obviamente, Junho acha que isso é uma piada pesada, que foi mentira ou uma bobagem, mas é a verdade. Rumi diz a ele que sua irmã está apaixonada por ele há muito tempo, e isso surpreende Junho porque ele ainda não havia percebido. Mas mesmo assim, não pode simplesmente chegar e pedir que saia com sua irmã assim. Mas Rumi está bastante insistente, dizendo que ele é o único que pode pedir isso. Então, aqui ela se dirige a ele, o abraça e quase o beija, mostrando que seus sentimentos ainda são fortes e que essa distância vai ser complicada. Enquanto isso, em sua casa, finalmente Naori acorda e fala um pouco com seu pai, que está assistindo Star Trek novamente, e bem, vemos que eles são meio nerds. Um pouco mais tarde, Naori recebe uma mensagem de Junho pedindo para sair naquele dia. Ela se pergunta se Junho estava muito entediado nesses dias do Golden Week ou se ele a está usando como um substituto. De qualquer forma, isso não a incomoda. Ela se arruma e vai encontrá-lo, e os dois saem para o cinema. Podemos ver que eles têm uma boa química, os dois se entendem, têm gostos quase iguais. São um pouco nerds, e basicamente tudo o que falam são referências a filmes, livros, jogos e coisas assim. E, obviamente, a relação que eles têm é muito diferente da que Junho tinha com Rumi. Entram no cinema, assistem ao filme. A Naori não gosta, acha medíocre, mas percebe que Junho, bem, gostou. Então, tenta deixar suas críticas mais ácidas de lado. Eles continuam conversando sobre coisas nerds e chegam a um parque onde se sentam. Começam a falar um pouco mais sobre coisas nerds, e depois de um tempo, finalmente Junho faz a pergunta se ela quer sair com ele. Naori recusa, dizendo algumas coisas de livros, de não sei, de filmes, algumas referências, mas era toda uma brincadeira. Obviamente, ela aceita sair com ele. E bem, aqui podemos dizer que o susto de Junho passa um pouco e, antes de ir embora, ela pede um abraço. Eles se abraçam, e percebemos que a decisão de ter saído com ele, sabendo que ele é o ex da sua irmã e também um amigo de infância, não é tão difícil de aceitar, ter um relacionamento com ele porque realmente gosta dele. Assim começa o relacionamento deles, e obviamente, Naori vai contar isso depois à sua irmã. Primeiro diz que o rejeitou para ver qual seria a cara de Rumi, mas depois conta a verdade, que sim, eles estão saindo, e ela se alegra. Digamos que Rumi tem sentimentos mistos, não poderia ser de outra forma. Aqui podemos notar que são boas irmãs, que se querem muito, e que se não fossem irmãs, apenas colegas de escola, provavelmente não teriam conseguido ser amigas. Mas, bem, ambas se amam. Rumi continua falando sobre tudo o que aconteceu com sua relação e com sua irmã Naori, com sua melhor amiga Reira, que obviamente lhe diz que não entende claramente por que ela fez isso, terminar com a pessoa que gosta para que sua irmã seja feliz. Ela acha que é bom pensar nos outros, mas também precisa pensar em si mesma. Para fazer os outros felizes, ela precisa ser feliz também. Mesmo assim, Rumi não entende como pode ser tão apaixonada, por exemplo, pelo basquete, mas tão passiva em questões de amor. Para Rumi, as coisas não são iguais, e é por isso que agora ela está decidida a apoiar essa relação de sua irmã com seu melhor amigo, seu amigo de infância. Ela sente que precisa ficar feliz por isso, embora claramente não o sinta genuinamente. Aqui, Reira tem um bom argumento. Rumi já terminou com o namorado para que sua irmã seja feliz. Supostamente, isso compensou o pecado de ter se adiantado, que tecnicamente não é um pecado, pois ela não fez nada de errado. Mas ela se sentia culpada, e agora que já fez isso e sua irmã teve a chance de sair com o garoto que gosta, agora pode ficar tranquila. Se por acaso Junho realmente não gostar de sua irmã, ou seja, não gostar de Naori, e essa relação não funcionar,
e ele quiser voltar a ficar com ela, Rumi poderia aceitar, porque não estaria infringindo nada, não estaria fazendo algo errado, não estaria traindo ninguém. Mas Rumi não vê as coisas dessa forma, porque diz que Junho sempre esteve apaixonado por Naori. Sua amiga diz para ela não ser tão derrotista, e que não gosta muito de Naori, porque ela se destaca demais, tanto por coisas boas quanto ruins. Reira termina dizendo que agora que Rumi tem a chance de estar na mesma sala que Junho, que aproveite esse tempo, vamos lá. Com Junho, com seu melhor amigo Morivaki e também com Naori, que estão juntos falando sobre coisas nerds, como livros e filmes. Podemos ver que suas vidas giram em torno disso, que se dão muito bem e que têm muitas coisas em comum. O importante é que Rumi chega no momento em que já está terminando a hora do almoço. Então, mandam Naori para sua sala, e também fazem Morivaki sair de sua mesa, porque Rumi se senta ao lado de Junho. Naori tem tempo para conversar com sua amiga Hiri, com quem compete para ver quem tira as melhores notas e tudo isso, e digamos que Naori sempre está um passo à frente. Morivaki convida Junho para ir à sua casa, mas não era para fazer o que você poderia pensar, como compartilhar coisas pervertidas, como adolescentes típicos, suponho, mas Junho queria algum tipo de conselho. Aqui, eles começam a falar sobre os relacionamentos que Junho teve, que Morivaki se declarou para Naori quando estavam no ensino médio, porque ele se interessava por garotas como Naori, porque ela era bastante bonita e tinha os mesmos interesses. Mas foi absolutamente rejeitado, e isso é algo que Junho não sabia. Morivaki percebeu que Naori guardou o segredo. Ela foi uma boa garota. Depois de falar sobre algumas coisas pervertidas e garotas, Morivaki acaba soltando que Naori sempre esteve apaixonada por Junho, e isso surpreende Junho, que não estava preparado para isso, porque era algo que ele não sabia, algo que havia descoberto recentemente, quando ambos começaram a sair. Mas o fato de que ela já estava apaixonada quando eram mais jovens, claro, ele não sabia, e é doloroso, pois ele também estava apaixonado por ela. Foi seu primeiro amor. Depois disso, Junho vai à casa do Jinguji para comer, porque sua mãe não está em casa, e descobre que algo aconteceu com Rumi. Rumi se machucou em um treino. Ela acabou levando um rasteira e torceu o pulso. O pai diz que ela está exagerando, que não quer sair do quarto e não vai comer. Então Naori chega dizendo o mesmo, que talvez deveriam dançar fora da porta para invocá-la, mas sua mãe diz que não se deve zombar. Assim, Junho decide que quer ir falar com ela. Naori simplesmente observa como ele entra no quarto de Rumi para falar com ela. Rumi está muito triste porque tem se esforçado demais, e ela queria ser titular do time, e justo quando estava tão perto de conseguir, acaba se machucando. Ela está triste, e como Junho não entende nada de esportes, porque não pratica nenhum, ele diz que não deveria se sentir assim, que não tem má sorte ou que sempre fracassa. Ele diz que se esforçou muito e que pode simplesmente chorar, se assim quiser. E aqui Rumi acaba chorando nos braços de Junho. Ela diz que deve ser terrível sempre se conter em relação aos sentimentos, e que pode chorar. Ele toca seu rosto, e quando ambos se olham fixamente, quase se beijam. Mas justo aparece Naori do lado de fora do quarto, perguntando se ela já está bem. Os dois saem, e agora Rumi se sente melhor, ou seja, ela pode ir comer. E Naori pergunta o que Junho fez para melhorar seu humor e para que ela quisesse sair. Mas ele não quis especificar nada, e obviamente esse momento foi um pouco tenso, especialmente porque ambos queriam olhar um para o outro. Embora todos percebessem que Rumi havia chorado, ou seja, seus olhos estavam inchados e vermelhos, os típicos depois de chorar. No dia seguinte, quando vão juntos para a aula, Naori começa a falar com ele, comentando as coisas de sempre, mas Junho não está no clima de continuar a conversa. Eles se separam, e em um dado momento, Naori vai à sala de Junho para falar com ele, mas ele não está lá. No entanto, Morivaki está lá, e eles acabam conversando. Naori sabe que o dia em que Junho quis ir à casa de Morivaki era precisamente para pedir algum conselho sobre, obviamente, sua relação. O importante dessa conversa é que Morivaki pergunta a Naori se ela sabe quem foi o primeiro amor de Junho, e ela diz que foi sua irmã, porque sempre estavam juntos. Mas Morivaki entendeu tudo, porque está percebendo todo esse problema e lhe disse que Naori foi o primeiro amor de Junho obviamente. Isso é algo que Naori não sabia e que agora decide que, bom, ela sabe que precisa resolver tudo o que está acontecendo. Por outro lado, Junho não está nas aulas porque foi falar uma última vez com Rumi. Isso é o que ela pede, que não conversem mais a sós. Mas Junho lhe diz que não acredita que consiga seguir em frente, porque está apaixonado por Rumi. Mas ela lhe diz para não ser bobo, porque ele sempre esteve apaixonado por Naori e que agora tem a chance de estar juntos, que não estrague isso. Ele diz que sim, mas que foi seu amor de infância, que não passou disso, que ama Rumi, ou seja, a Rumi, e por isso começaram a sair. E todos os momentos bonitos que passaram juntos. Isso é como uma faca para Rumi, porque ela continua apaixonada por ele. E está claro que as coisas não ficarão tão simples. Yumi lhe diz que ele nunca Rumi está interessada em saber quando Junho superou Naori. Mas não é tanto sobre se ele a superou, e sim que, quando eram pequenos e ele estava apaixonado por ela, sempre trabalhava duro e estudava para superá-la. Era como uma competição que ele tinha com ela para poder alcançá-la. Em algum momento, quando ele percebeu que só ele a via como uma rival, ele se desiludiu. Isso aconteceu entre o ensino fundamental e o ensino médio,
e ele parou de ter um interesse amoroso por ela. Por outro lado, Rumi está descontente com o que está acontecendo porque ela se adiantou a Naori enquanto ela supostamente duvidava. Ela diz a Junho que o mesmo acontecerá com ela, que ele a esquecerá quando passar mais tempo com Naori. Embora ele diga que não é assim, que isso o faria um idiota. Aqui, Ri se levanta porque quer ver os raios crepusculares. Junho se surpreende que ela conheça esse tipo de coisa, mas ela mesma o chama de idiota, dizendo que ele mesmo lhe havia ensinado isso. Poderiam ter passado mais tempo juntos, mas Rumi está decidida a cortar o que está acontecendo e que Junho siga sua vida com Naori. Vemos que Junho não está tão de acordo com isso. Está triste e apreciou todos os momentos com ela. Rumi diz que está se fazendo de forte, mas que realmente não está. Está sofrendo por dentro e uma lágrima escorre por seu rosto porque isso não está sendo fácil para ela. Junho chega com Murivaki e com Naori, e ao ver que ela tem uma lágrima no olho, ele pergunta o que aconteceu. Naori começa a agir como se Murivaki tivesse dito coisas horríveis para ela, mas é tudo uma bobagem. Eles conversam um pouco e ela simplesmente diz que teve uma pestana no olho. Depois disso, os dois podem ir para casa juntos. Eles continuam conversando, e Naori pede desculpas por ter sido tão insistente pela manhã e sugere que poderiam sair em um encontro. Naori pode conversar com sua amiga sobre como se vestir para o encontro e o que fazer. Podemos ver que Naori tem uma grande confiança em si mesma. Sabe que é bonita e inteligente. Sua amiga diz que é algo injusto, mas não há muito o que fazer. Então elas conversam sobre tudo isso e como será o encontro de Naori com Junho. À noite, Naori estava assistindo a um filme romântico quando sua irmã entra na cozinha para preparar um chá, dizendo que não sabia que ela gostava desse tipo de coisa. Naori começa a falar sobre orgasmo e como fingir, questionando por que alguém mentiria sobre um tema assim, ou se é simplesmente para que a parceira tenha uma boa lembrança de tudo o que aconteceu. Ela está tentando fazer parecer que está se preparando para o encontro, depois de contar à irmã que vai ter um encontro com Junho e até onde ela chegaria. Rumi diz a Naori que ela deve ir com calma, mas Naori diz que é tranquilo, que eles provavelmente não chegarão ao final, e que isso é uma brincadeira. Ela pergunta a Rumi se ela quer acompanhá-los ao encontro no aquário para garantir que não aconteça nada, mas Rumi diz que tem um campeonato naquele dia, embora o que Naori disse fosse uma brincadeira. Como poderia ela ir se tem um campeonato? No dia do encontro, Junho recebe mensagens de Naori dizendo que no dia seguinte eles irão ao Marine Park, que é um aquário, e que ele deve ir para a cama cedo porque eles vão às 9h30. No dia seguinte, Junho sai de casa e encontra Naori, que está linda. Então, eles vão juntos de mãos dadas e depois pegam o metrô para o aquário. Passam perto da roda gigante e dizem que talvez possam ir à noite para se divertir nela, embora Naori preferisse que Junho tivesse tido essa ideia. Eles caminham e falam sobre suas coisas peculiares e quando chegam ao aquário, é um tema complicado porque é o lugar onde Junho também foi com Rumi e onde eles deram seu primeiro beijo. Isso distrai Junho, e é algo que incomoda Naori, embora ela não mostre claramente. Ela brinca dizendo para ele se aproximar mais, pois isso é um encontro e é por isso que foram ao lugar. Eles se divertem um pouco e vemos que Rumi não está indo muito bem em seu campeonato, pois estão perdendo e vão ficar apenas com o 5º lugar, não avançando para as semifinais. Junho e Naori continuam seu dia e à tarde vão a um parque para descansar. Uma brisa faz a saia de Naori subir um pouco, e ela pergunta a Junho o que ele viu. Pergunta se ele vai pensar nisso à noite, e ao ver que ele se envergonha, ela finge estar brava e se vira, mas está satisfeita com o que aconteceu. Depois disso, eles continuam conversando sobre suas coisas e Rumi pode conversar mais com sua amiga. Sua amiga pergunta se ela já superou Junho e se não está pensando em roubá-lo de sua irmã. Rumi diz que isso já acabou e que eles devem seguir em frente, embora sua amiga diga que ela não deveria se reprimir tanto. Por outro lado, sua amiga também tem problemas, pois seu namorado só quer falar sobre sexo sempre que se encontram, o que parece ser irritante. No mesmo dia, o encontro de Junho e Rumi também passou pela roda gigante, e ela disse que era tarde e que poderiam voltar para casa, embora tenha pedido um momento para pensar algo para Junho voltando a Junho e Naori. Os dois estão na roda gigante se divertindo e Naori lembra que, quando eram pequenos, também se subiram na roda gigante.
Aqui, algo importante acontece, pois ela lembra e conta a Junho que estava apaixonada por ele, que ela percebeu o esforço que ele fazia para estar à sua altura, e isso fez com que ela pensasse que ele se importava muito com ela. Embora ela fosse muito infantil e covarde para revelar seus sentimentos, ela percebeu que ele estava interessado nela. Então, ela começou a fazer coisas bobas, como tentar superá-lo em notas para confessar o que sentia, uma ideia tola que acabou não funcionando e que foi superada por Elumi. De volta à casa de Junho, ele manda uma mensagem para Naori, convidando-a para assistir a um filme que ele quer mostrar a ela. Ela pergunta se é um encontro, mas ele diz que não é. No final, os dois acabam em casa assistindo ao filme que Naori adora. Mais tarde, acabam no quarto de Junho, onde ela quer reler alguma coisa, e no final, ela acaba tomando Junho, ficando os dois na cama, com Junho sobre ela. Junho obviamente quer sair dessa situação desconfortável, mas ela o impede e é ela quem fica por cima, deixando claro o que deseja. Junho estava prestes a seguir em frente, mas não pode, pois se lembra de Rumi e do que lhe disse, que seu corpo não estava pronto, e todos sabemos a que ele se referia. Ao ver a indecisão de Junho, Naori diz que ele pode fazer o que quiser, ir até onde desejar, mas que não pode. As coisas se complicaram um pouco para Junho, já que ela nunca disse que aceitava. Fez como se sim, mas tecnicamente não o disse. Assim, eles não estão saindo. Naori havia preparado tudo isso para começar do zero, começar de novo, todos em igualdade de condições. Naquele momento, ela obviamente iria se entregar completamente a Junho. Junho desperdiçou essa possibilidade, mas ela tinha na cabeça que Junho não iria seguir adiante, que iria parar. E sim, Junho não pôde continuar, mas foi porque se lembrou de Arumi. Por isso parou. Embora tenha conseguido lhe dar um beijo como deve, não conseguiu se controlar, se deixou levar. E também porque já havia decidido que iria terminar com Naori. E bem, ela estava o forçando a isso. Mas como tecnicamente não são um casal e nunca começaram a sair, não havia nada para terminar. Naori fez isso porque queria começar do zero, todos em igualdade de condições. Tudo o que está acontecendo. Mas o importante é que ela também é muito importante para ele. E bem, isso ganha um pouco da competição com Naori, com tudo o que ela havia feito. Pediu à irmã de Naori para acompanhá-la ao supermercado, e obviamente Rumi assumiu que era por algo relacionado a Junho. Começaram a conversar, e Naori pode contar tudo o que já havia dito a Junho, que quer começar doente. Rumi está irritada com tudo o que a irmã está dizendo e com tudo o que passaram. Mas no final das contas, Naori tem razão. Ela decidiu terminar com seu namorado e deixar a vida dele livre para que saísse com sua irmã, pensando que poderia ocultar seus sentimentos facilmente, mas isso não é. Beijou com sua irmã, ou seja, com Naori, e ele diz que sim, mas conseguiu parar a tempo, e isso porque se lembrou dela. Pensou nela, estava muito confuso com o que estava acontecendo. Mas como agora as coisas estão... Por outro lado, a amiga de Naori que está conversando com ela lhe diz que basicamente ele teve notas ruins em seus exames, e ao chegar, ela se vangloria de que ela provavelmente tirou o primeiro lugar ou a melhor nota que ele. E que não importava, porque ela se encarregaria de... Pouco irritada e triste porque ele a fez sentir-se para baixo. Além disso, ela pensou que ele havia se esforçado demais para que ela não tivesse uma nota melhor, e assim, ela não precisaria cumprir a promessa que fez de se declarar ou pedir para sair com ele se tiver dias para seu próximo treino de basquete, já que agora ela vai tentar novamente depois de sua lesão. Então, eles se abraçam, tudo muito bonito, e ele diz que no fim de semana vai vê-la em sua apresentação para ver como tudo vai sair. Rumi estava prestes a dizer algo mais sobre uma tal de Sena Amamila, mas não teve tempo de dizer. E Junho, quando está em seu salão com seu amigo, de repente aparece uma garota loira que é uma... Ouviu, mas não se importa, já que Junho realmente gosta de seu tempo livre e não quer dar aulas para alguém que, provavelmente, mesmo com a ajuda dele, não melhorará muito suas notas. Por outro lado, temos Naori conversando com sua amiga sobre o que deseja no momento, porque às vezes as duas passarão o aniversário de Naori juntas. Depois, vemos que essa tal de Sena Amamila estava conversando com outras pessoas inteligentes. No entanto, Sena já havia tomado sua decisão e foi diretamente até Junho. Obviamente, foi Rumi quem o colocou nessa situação. Mas agora, as duas conversam e Rumi diz a Junho que, depois disso,
podem esclarecer tudo com ela e dizer que Junho se recusa a ajudar. Mas como Junho não quer que Naori saiba de tudo isso, ele pede ajuda e entra em contato diretamente com Emas. Está tranquilo aproveitando seu tempo livre, e sabe que esse conselho vem de Kameda para criar um xisme mais interessante. Mas Kameda diz que, em parte, é verdade, mas também pode ser útil para ele e que, além disso, o aniversário de Naori está chegando, e se ele vai lhe dar algum presente, e obviamente que sim, já que é algo que ele sempre fez durante todo o tempo que se conhecem. Como Kameda diz que vai tentar investigar o que Naori mais deseja para o aniversário para que possa informar a ele e ele possa comprar algo. Então, é um bom acordo. Ela dirá o que Naori deseja e ele pode decidir se ajuda Siena a estudar. Podemos ver que Rumi está um pouco melhor. Todas as suas colegas estavam preocupadas com ela após a lesão, especialmente com quem a causou. Mas Rumi não tem problemas com essa pessoa porque ela estava distraída há um tempo e por isso teve o acidente. Enquanto todas se aproximam dela, sabendo que ela está melhor, percebemos que todas estavam cientes do relacionamento de Rumi com Junho. Sabiam que ela estava mais distraída e menos atenta quando terminaram e que aberto. Rumi. O importante é que todas estão felizes porque ela voltou e está melhor. Rumi, ao sair, encontra Siena, que havia ido para aulas de recuperação, mas não entendia nada e foi embora. Aí aparece Junho e os três vão para e obviamente, Kamaki, pelo plano que tinha com Junho, diz que havia esquecido algo em sua sala e que Naori a acompanhasse para que não se encontrasse com Junho. Ela não queria a princípio, mas acabou acompanhando sua amiga. No caminho, encontram Morivaki, que revela que Siena havia procurado por Junho. Rumi e Junho chegam à casa de Siena e podem conhecer seu gatinho, que se chama Ain. Junho pergunta por que esse nome, já que é um nome bastante incomum, mas ela diz que simplesmente é o nome e não quer. Morivaki e Kameda vão jantar por aí, e Naori está um pouco irritada com Siena, a garota modelo, que é uma tonta e que anda se exibindo com seu decote e tudo isso. Obviamente, já pensa que Junho vai recusar. Vemos que Junho, enquanto come o que Siena, Junho não tem mais opções a não ser aceitar. Já à noite, quando Junho e Rumi voltam, Naori continua muito preocupada, pois não entende por que Junho precisa dar aulas para Siena. Ela está extremamente ciumenta e pensa que talvez Junho tenha algum interesse nas garotas com seios grandes. Mas, em seguida, se lembra de que ele prefere pernas e conchas. No entanto, a ansiedade é tanta que ela não consegue evitar de ir até o quarto de Junho para perguntar o que está realmente acontecendo. Ao chegar lá, encontra Junho assistindo a um filme que está em uma cena um pouco constrangedora e erótica. Junho tenta explicar que é apenas um filme normal, mas Naori comenta que é comum para rapazes da idade dele e dá uma risada. Então, a mãe de Junho chega com comida, incluindo pudim e manga, e Naori fica encantada, dizendo a Junho que deveria se casar com ela para que ela pudesse ser sua sogra. Depois de brincarem um pouco, ela vai direto ao ponto e pergunta quais são os verdadeiros motivos para ele ajudar Siena com os estudos. Junho responde que foi apenas por acaso, que tudo aconteceu assim sem mais nem menos. Naori decide que quer acompanhá-lo para dar aulas a Siena, para garantir que não aconteça nada. No dia seguinte, Junho pede uma reunião com Rumi para conversar sobre a situação com Naori e também expressa suas dúvidas sobre dar aulas para Siena, que é um pouco desajeitada e não responde às mensagens imediatamente, não tem um bom senso de pontualidade, e ele não se sente bem em ir sozinho. Rumi não pode acompanhá-lo porque tem treinamento, então deixa que ele cuide disso sozinho. Junho vai até o prédio de Siena e ela demora muito para chegar, dizendo que se distraiu com amigas e não se importa de chegar tarde. Finalmente, Junho chega ao apartamento de Siena, onde é recebido por En, o gatinho, que fica feliz em vê-lo. Siena, no entanto, não vai começar a estudar imediatamente, pois precisa tomar um banho primeiro. Junho tem que esperar pacientemente. Depois do treinamento, Rumi está com suas amigas, tomando algo, e lembra que Siena havia perguntado se eles, Rumi e Junho, estavam interessados um no outro. Rumi se pergunta por que Siena fez essa pergunta, e os ciúmes e a inquietação sobre Junho estar com outra garota começam a surgir. Sua amiga percebe que Naori está vigiando de longe, do lado de fora do local. Naori tenta fugir, mas Rumi a alcança rapidamente. Rumi não vai deixá-la ir sem explicar o que está fazendo ali, espionando. Naori estava apenas tentando verificar se Rumi estava em um encontro com Junho e se a história de estudar com Siena era uma mentira. Mas Rumi explica que Siena está apaixonada por outra pessoa e não tem interesse em Junho, então não há motivo para preocupação. Junho continua tentando fazer Siena estudar um pouco, mas ela pede para ele buscar um pouco de chocolate que ela tem guardado. Quando Junho vai atrás, descobre que Siena quer se esconder no quarto, que é uma verdadeira caverna de nerd, com um PC gamer, figuras e livros. Junho fica surpreso ao descobrir que o quarto era o antigo estúdio do pai de Siena antes de se separar da mãe, e que ela e seu irmão costumavam assistir a filmes lá. O nome do gato, En,
vem do cachorrinho de Cowboy Bebop. A relação entre Junho e Siena começa a se aproximar um pouco mais. Junho não pretende contar a ninguém sobre o gosto de Siena por essas coisas. Após uma soneca, Naori acorda com mensagens de sua amiga, que pergunta se podem sair para passear e se há alguém em casa. Naori se assusta um pouco, mas acaba indo ao shopping com sua amiga. No shopping, Siena e Junho também estão lá, descansando dos estudos. Junho pede conselhos sobre presentes para Rumi, pois não sabe o que dar a ela. Siena sugere que ele dê algo que ela gostaria de ter, mas nunca compraria para si mesma. Mas se pergunta por que ele está apenas interessado no presente para Rumi e não para Naori. Junho diz que escolher um presente para Naori é mais fácil, embora Siena ache estranho que ele se preocupe mais com o presente de sua ex. Nesse momento, Naori está com Kedak, olhando peluches e conversando sobre coisas nerds. Elas veem Junho e Siena juntos, claro, Naori não fica feliz. Ela pergunta à amiga qual é o código penal para homicídio. Em seguida, Naori manda mensagens para Rumi dizendo que é uma emergência, que Siena está em um encontro com Junho, justo depois de Rumi ter dito que não precisava se preocupar com isso. Embora Rumi esteja tranquila, ela fica um pouco nervosa ao ver as fotos de Junho e Siena juntos e se junta à sua irmã para discutir a situação. Apesar de Rumi manter a calma, ela sabe que Siena gosta de outra pessoa, não de Junho. No entanto, Naori decide acompanhar Junho na próxima vez que ele for ajudar Siena com os estudos. Quando ela chega lá, está bem arrumada, o que surpreende Junho, que a vê diferente da vez anterior, quando estava com roupas esportivas. Naori percebe que Siena é distraída, mas não uma ameaça. Ela também conhece En, o gatinho, que inicialmente foge, mas depois se aproxima de Naori enquanto ela está ali. A mãe de Siena, uma mulher agradável, chega e menciona que seu pai está no Japão. Então eles poderão se reunir com o irmão de Siena para um jantar. Junho sugere que deveriam ir embora, e Naori consegue que ele a segure pela mão para irem juntos. Ela também convida Junho para passar um tempo com elas. No final, Junho pergunta a Naori como foi a interação com Siena e se ela poderia se relacionar com Siena, mesmo que não seja uma amiga próxima, mas apenas conversar. Naori concorda que pode manter uma conversa. Junho estava com seu amigo procurando um presente especial para a irmã gêmea mais velha. Seu amigo sugeriu algo que um galã como ele escolheria. Depois, vemos Rumi nervosa, sem saber como irá se sair no próximo jogo decisivo. Ela e sua amiga estão preocupadas. Rumi pergunta sobre o relacionamento da amiga com o namorado dela, e a amiga responde que melhorou, mas ainda há complicações. Rumi considera a amiga madura, mas a amiga reclama que tem a mesma idade. Rumi recebe uma mensagem de Juno, que a convida para conversar em um parque. Lá, Juno dá sorte para o próximo jogo de Rumi, que ele não poderá assistir, mas poderá ir ao jogo seguinte no sábado. Além disso, ele dá a Rumi um presente de aniversário antecipado, uma garrafinha de água para substituir a antiga. Rumi fica muito feliz, pede um abraço e acaba pedindo um beijo. Juno, sentindo-se um pouco culpado por parecer estar enganando Naori, concorda, e eles se beijam. Ao voltar para casa, Rumi encontra Naori, que suspeita de algo. Rumi diz que ficou tarde em uma reunião antes do jogo, mas, ao ser desejada sorte para o jogo, sente culpa e considera contar a verdade para Naori, mas acaba não fazendo isso. No dia seguinte, Naori conversa com Juno sobre Rumi e fica um pouco triste e exigente, sentindo-se excluída. Juno promete dar mais atenção a Naori. No aniversário, há uma discussão sobre o tipo de música que o pai de Naori quer tocar. Rumi se sai bem em seu jogo, mas ainda tem alguns para jogar. Naori passa o aniversário com uma amiga que preparou doces e uma surpresa. Siena aparece para comemorar com Naori e revela que a mãe dela, uma designer, fez um presente bonito para as irmãs. Um colar com um gatinho na lua. Naori descobre que Siena é mais freak do que parecia e se dá bem com ela. Por fim, todos vão apoiar Rumi no último jogo, que ela vence com um arremesso no último segundo. Naori vê o quanto a irmã se esforça e vai ao quarto de Rumi à noite para parabenizá-la e lembrá-la de que foi ela quem a incentivou a jogar basquete. Naoi pergunta se Juno já desejou boa sorte para o próximo e último jogo, e Rumi diz que não. Naori sugere que ela vá ver Juno e pedir boa sorte. Rumi não estava certa, mas decide que talvez Juno ainda esteja acordado, já que eles moram ao lado. Todos estão no último jogo de Rumi, e bem, ela não pode repetir o que fez no jogo anterior, que foi fazer um triplo e ganhar a partida. Graças a ela, porque todas estão marcando demais. Então, ela não pode fazer nada. Tenta se desculpar com suas companheiras, mas todos sabem o que está acontecendo, então nada muda nesse dia. Perderam o jogo, e a pobre Rumi não chegou em casa cedo porque estava bastante triste e só ficou no parque chorando, lendo as mensagens que Junho havia enviado, desejando sorte e para não esquecer de se divertir. Naori queria enviar uma mensagem dizendo para voltar logo para casa, mas no final não o faz. E quem se arrepende de enviar uma mensagem é a própria Rumi, mas no dia seguinte, quando está nas escadas, ela queria pedir um pouco de tempo a Junho para falar com ele, e ali mesmo, sente que está sendo dramática demais. Então, decide não enviar a mensagem. Quando estava indo pelos corredores, encontra um dos seus colegas de basquete, um tal de Muma, que também faz parte do clube de basquete masculino, e ele diz para ela não ficar tão para baixo, que às vezes essas coisas acontecem e que não foi culpa dela o que aconteceu no último jogo. Rumi não entende muito bem porque ele se aproximou para falar sobre isso, mas fica ainda mais confusa quando ele diz que gostava dela, ou seja, que se declarou ali sem aviso prévio. E, obviamente, Rumi fica um pouco sem saber o que dizer.
Por outro lado, Naori continua com a ideia de criar um clube para que Junho também possa fazer parte e para poder passar mais tempo com ele. Ela está preparando tudo, e não vai ser fácil. Além disso, ela só quer fazer um clube onde todos os seus amigos possam estar e assim conversar. Mas claramente não podem criar um clube só para conversar sobre anime, literatura ou jogos. Precisa ser algo um pouco mais formal para que o instituto aprove. Além disso, eles também precisam de um sensei que os apoie. Nem todos os amigos dela serão parte deste clube, incluindo Morivaki e Kameda, e, obviamente, Shena, que agora não se desgruda de pobre Naori. Junho é o único que não se surpreende com o fato de que elas duas agora sejam tão próximas, porque sabia que se conhecessem poderiam se tornar boas amigas. Junho diz que vai apoiar tudo isso do clube, e bem, tem que fazer muitas coisas para ver se conseguem a aprovação. Por outro lado, Rumi ficou muito chocada com essa declaração. Então espera sua amiga Reira para falar com ela. E resulta que Reira já intuía que ele estava apaixonado por Rumi, mas não sabia exatamente quando isso iria acontecer. No final, Reira diz que se a Rumi não está interessada nesse cara, ou seja, que a rejeite e não se preocupe com isso. Além disso, o cara nem sequer a convidou para sair ou algo assim, apenas soltou que gostava dela. Não era como se esperasse uma resposta dela. Quando levam Rumi de volta para casa, Junho pergunta a Naori por que ela decidiu criar esse clube e quais eram suas intenções. Embora ela diga que é apenas para estarem juntos e conversarem. No dia seguinte à tarde, o cara que se declarou a Rumi se aproxima dela novamente para pedir desculpas pelo que fez, ou seja, por ter se declarado sem muito aviso e sem os protocolos normais dos japoneses. Ele diz que foi um pouco egoísta e pergunta diretamente se ela está saindo com Shirozaki, ou seja, com Junho. E ela diz que não. Então ele pergunta se ela está saindo com sua irmã gêmea, ou seja, Naori. E Rumi responde que também não. Mas claramente, Rumi deixa claro que ambas estão apaixonadas por ele. E esse cara já sabia, mas queria baixar a guarda de Rumi. Segundo Reira, depois, quando Rumi pode falar com ela para que ele pudesse ter uma chance de que ela aceitasse o convite para sair. Mesmo que fosse só uma vez para se conhecer melhor. Mas claramente Rumi não sabe bem o que fazer. Além disso, Reira diz que, se Rumi está tão apaixonada por Junho, deveria simplesmente rejeitar esse cara novamente, o que ela já fez, mas esse cara não entende realmente e que se apresse para sair com Junho. Por outro lado, Junho está preparando tudo para criar o clube que Naori tanto deseja, e recebe uma mensagem de Rumi perguntando se pode ligá-lo. Ele diz que sim, e ela pergunta se ele era amigo desse tal Muma. E, bem, amigos de verdade não são, porque até Junho tem dificuldade em lembrar o nome dele, embora às vezes se aproximem e conversam, são apenas colegas de classe e nada mais. No dia seguinte, Naori fala com Kameda, dizendo que ela será a presidente. Kameda não estava muito segura disso, mas acaba aceitando, dizendo que, como Naori será a vice-presidente, ela terá que se encarregar de tudo o que há para fazer, e que não quer mais problemas nem responsabilidades. Sua amiga pergunta se ela já contou sobre o clube para o irmão dela, ou seja, Rumi, e Naori diz que não precisa contar tudo o que faz, ainda mais se sua irmã também não conta nada. Reira volta a falar com Rumi, dizendo para ela deixar de lado esse cara e não pensar mais nele, porque é isso que ele quer. Além disso, ele tentou baixar a guarda dela antes, falando sobre a relação de Naori com Junho para que ela aceitasse sair com ele. Esse cara se aproxima de Rumi novamente para pedir desculpas, dizendo que se adiantou demais, que entende que ela não está interessada nele, mas que poderiam ser amigos. Ele gostaria de voltar no tempo para ter uma relação normal de amizade, mas claramente Rumi não pode vê-lo da mesma forma, porque ele já havia dito que gostava dela. Esse tipo diz que errou, mas que ao menos sejam amigos e que a aceite sair como amigos. Mas, obviamente, Rumi precisa pensar nisso. Por outro lado, Junho teve sorte com o sensei que aceitou ser responsável pelo clube que querem formar, que é o sensei Yoda, sim, esse é o nome dela. Ela percebeu que, basicamente, o clube seria um lugar onde todos se reuniriam apenas para conversar. Mas tem um grande problema, pois elas se aproximam das outras meninas que querem fazer parte do clube e dizem que o salão que queriam está em disputa porque há outro clube que também quer usá-lo. Então terão que encontrar uma maneira de fazer com que esse outro clube desista de querer o salão que eles precisam. Naquela tarde, na saída das aulas, na estação, encontram-se Naori, Junho, Rumi e Reira, onde Rumi diz a Junho que precisa falar com ele e que o chamará mais tarde. Ela o liga depois de tomar um banho e é para contar tudo o que aconteceu com esse cara que a convidou para sair, que depois se desculpou e que agora são amigos, mas que o havia convidado para um encontro, e queria saber a opinião de Junho. Junho se surpreende, porque não esperava isso. Ele não havia dito nada sobre essas coisas, mas também não pode opinar muito, porque no final, a decisão de sair ou não com ele é de Rumi. Não são namorados, então ele não tem nenhum direito de dizer nada. Rumi fica chateada porque acha que ele não está assumindo a responsabilidade como deveria,
mas está realmente errada. Ele está certo, não pode opinar sobre o que ela quer ou não fazer. Se realmente gosta do outro cara, que saia com ele, ou se quer sair como amigos, que saia com ele sabendo que o outro está apaixonado por ela. Mas, bem, continua sendo decisão dela. Mas Rumi continua chateada, joga o celular e começa a chorar. Aqui chega Naori para consolá-la um pouco e, bem, basicamente, já estava esperando isso. Naori diz que Junho deveria ter impedido Rumi de sair com o outro cara, que se negasse, mostrando um pouco de interesse e que realmente estivesse interessado nela e que quisesse algo mais. Mas Junho tem que dizer que ela deixou claro que não quer sair com nenhuma das duas por enquanto. Então, claramente, Junho não ia se opor a essa saída. O interessante é quando Naori simplesmente pergunta à sua irmã se ela não tenta, obviamente, sair com o outro cara, porque também evidentemente isso lhe convém. Assim termina o episódio número 9. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.